Eu não ia mais sambar, confesso que até jurei, mas Jesus vai me perdoar. Que foi? Quem vai te perdoar? Jesus vai me perdoar. Então tá bom. Qual é a graça, Vanessa? Bom, vamos iniciar o podcast, a gente vê qual é a graça. Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um podcast. E eu quero saber hoje o que tem a ver, né, o cristianismo dentro do samba de roda, dentro das culturas populares mesmo. Que tu me explica isso aí. O cristianismo tem tudo a ver com a cultura popular em geral, tem tudo a ver com o samba de roda, até porque a base do nosso país, né, foi construída em cima do cristianismo, no caso do catolicismo. Sim. Na época. Então ele passa a ter uma influência muito grande de diversas maneiras, né? Até porque o grande berço da nossa cultura é a Bahia, né? Principalmente da cultura, eu digo assim, do samba de roda, do candomblé, essa vertente da cultura, ele é ligado à Bahia. E a Bahia, ela sempre foi muito católica por si. As pessoas mais antigas do próprio candomblé, eles também são católicos. Não é mesmo? A gente tem toda a ideia do sincretismo, né? O que você entende por sincretismo, Vanessa? É uma relação entre uma religião e outra, né? Independente de quais sejam. Então faz uma alusão entre uma religião e outra. Tá, mas como é que esse cristianismo, esse sincretismo aconteceu no Brasil? Como que você entende isso? Bom, a gente tem algumas ideias aí, né, que chegam através das religiões mesmo, contando, né, que as pessoas escravizadas não poderiam cultuar os seus deuses, que deveriam, no princípio de tudo, no primórdio ali, aceitar aquela religiosidade imposta, que seria o cristianismo, né, na época o catolicismo em si, e que foi feita uma associação entre orixás ou inquices, enfim, qual seja a divindade daquele povo, com os santos católicos, né? Como se fosse uma associação mesmo ali, esse é semelhante, a gente vai fingir que está cultuando um, na verdade cultuando o outro, né? Essa é a informação que chega, que é o que rolava, né? Agora se é mesmo... Sim, mas isso aconteceu só no Brasil, esse processo? É uma coisa brasileira isso ou como é? Eu não faço ideia, eu só conheço daqui, né? Que é o que o povo fala mais assim e Sim, vai passando. Porque se a gente parar para pensar, esse processo de sincretismo, talvez não com esse nome, ele já acontece de diversas maneiras há muito tempo, né? O que acontece é que a gente teve algumas guerras que envolviam ideologias religiosas, né? Que acontecem até hoje ainda, o Oriente Médio está explodindo por conta disso ainda. E essa coisa ligada ao cristianismo veio muito mais forte na época das cruzadas, onde muita coisa mudou, onde eles romperam ali a Europa inteira, tentando romper uma parte ali para chegar na Ásia, ali, tentando... numa briga mesmo, uma cruzada religiosa, né, contra, no caso, o Islã, na época, os muçulmanos, que foi quem ofereceu a maior resistência ali de bélica, né, a maior resistência bélica. E aí você tem as cruzadas acontecendo dessa maneira. O que foram as cruzadas, né? Foram expedições ricamente ornadas e armadas, né, para invadir outros lugares, levando o cristianismo, impondo principalmente lugares que eram tidos sagrados para o povo cristão, que também eram sagrados para outros povos, sim, né? Tinha aquela disputa ali, né? Exatamente, e aí isso envolve o rapto, sequestro, né, de tesouros, tesouros arqueológicos incríveis, né? Que muita coisa a gente não sabe onde está, muitos livros, muita informação. E esse é o processo das cruzadas. E aí você tem essa coisa da mistura, que também é um sincretismo. Por exemplo, a gente tem um feriado, né, uma data comemorativa muito forte, que é o Natal, que a gente entende como o nascimento de Cristo, mas no Brasil isso é muito forte. Todo mundo está no Natal aqui, mesmo quem não gosta de Natal, acaba comemorando o Natal por osmose, né? Você vai indo no caminho. E não é um feriado cristão, né? Isso era relacionado a um solstício antigo que existiam, que eles acabaram considerando como pagão, porque tudo que não é de Deus é pagão, né? E esse é o processo. Então isso também é o sincretismo, né? Só que nesse caso... pegando elementos de outras questões religiosas. Nesse caso ainda o cristianismo nessa época, né, para conseguir se sobrepor ao paganismo, que eles chamavam, né, como você falou, foi denominado assim, mas existiam vários cultos. Eles para se sobrepor, ou seja, para aquela pessoa não ficar sentindo falta de cultuar naquela data, fazer aquela festa, eles vão e colocam uma festa
cristã ali na mesma que já acontece, ideia, só muda o nome. Só muda. Exatamente. Então esse processo acontece de diversas maneiras diferentes, correto? Sim. E aí a gente tem um sincretismo ao contrário, digamos isso, né? Porque aqui no Brasil aconteceu que o oprimido assumiu a figura religiosa do seu opressor e começou a cultuar aquilo. Lá, em alguns lugares, isso aconteceu ao contrário. O próprio opressor se misturou e se sincretizou com a cultura local que já existia, por ela ser muito forte, era mais fácil se misturar a ela. Sim. E com o tempo a gente muda aquela cultura do que brigar relativamente impondo as pessoas. E deu muito certo, né? Porque hoje as pessoas não fazem ideia do que era realmente essas datas, né? Exatamente. E aí acabou dando muito certo mesmo, porque daí se fortaleceu e aí depois de 1000 anos, 2000 anos, ninguém mais fala do que era antes. E isso né? não é um processo, verdade. isso não é um processo só do cristianismo, né? Todas as culturas acontecem dessa maneira. Você tem uma cultura que se sobrepõe a outra numa guerra e aquela cultura que perdeu, daquele povo que perdeu, ela é assimilada. E algumas coisas daquela cultura são aproveitadas e absorvidas por essa outra grande que ficou. Sim. E aí as culturas vão se transformando também, porque aquela que ganhou passa a não ser mais a mesma coisa, porque ela absorveu alimentos daquela outra, né? Elementos daquela outra. Sim. Cultura que aqui não existe mais e se criou uma coisa nova, ou aquela coisa antiga de uma maneira nova. E aqui no Brasil esse sincretismo se deu com relação aos santos católicos com todo o resto, porque a gente não tem só os negros, nós temos os indígenas também, que já cultuavam os deuses aqui, já cultuavam as forças da natureza, né, entidades, divindades, que também foram obrigados a se catequizar, né? O que é se catequizar? Largar a mão de tudo aquilo que eu tinha, antes que eu acreditava, e passar a viver uma vida cristã. Certo ou não? É isso, né? A imposição, né? Todo povo que perde a identidade cultural, ele é mais facilmente manobrável, digamos, né? Então isso é tudo um contexto. Às vezes as pessoas enxergam como, eles queriam salvar as almas dessas pessoas, né? Realmente estavam trazendo uma religião que eles acreditavam, quando na verdade eles queriam enfraquecer. Porque quando o povo tem uma cultura forte, uma fé diferenciada ali e se une em torno daquilo, se torna mais difícil, né? A escravização, a dominação. Então, quando você domina isso, você tira a fé, a crença, né? Enfraquece, proíbe, você enfraquece todo o processo ali, né? Sim, e por que a igreja você acha isso? Porque a gente foi, dizendo, né, essas palavras, supostamente colonizados pelos portugueses, né? Mas por que a igreja veio tão forte assim? Como é que você enxerga essa igreja? Eu digo a igreja católica, né? Porque é o que dominava ali na época Portugal, né? O poder ali era intimamente ligado, né? Poder e religião até hoje, né? Sim, então o que acontece é que antigamente você tinha 3 castas, digamos assim. Você tinha a monarquia, você tinha o clero e você tinha o resto. Então, ou você era nobre, que está ligado à monarquia, Sim. ou você é o resto. E aí o resto se divide como quiser aí de diversas maneiras diferentes, mas a grosso modo é isso. Então, sempre que a monarquia vai ampliar, é bom para o clero. E o clero apoia a monarquia a ampliar. E a monarquia amplia regiões que são interessantes para o clero. Porque o clero, ele assina embaixo, ele corrobora o que quer que seja que eu faça. Porque passa a ser em nome de um entendimento divino. Sim, passa então é um processo. Sim, porque eu justifico o porquê daquela maldade, o porquê daquela coisa sem sentido de eu estar fazendo. Porque Deus está conosco até o pescoço. Certo? Sim, começam a surgir regras que não são dos homens, né? Não, mas não é porque a gente quer, é porque Deus fala através de mim, fala através disso, daquilo, isso está escrito. É assim que interpreta, né? Porque também existe essa questão. Também existe a questão interpretativa. Ali. E aí nós temos esse ponto quando chega no Brasil, você tem o clero muito forte. Então toda cidade, né, ou vila que ganha um status de vila um pouco maior, que depois se torna cidade, ela ganha uma igreja, ela ganha uma capela. Sim. Então o padre, o frade, o frei, o bispo, o que quer que seja, ele está sempre como uma figura política de autoridade em cada cidade. E aí naturalmente quanto mais graduado você é dentro do clero, você vai ficando nas cidades maiores. Então naturalmente Salvador,
acabou passando por esse mesmo processo também, essa coisa da força das igrejas. O que aconteceu foi que os escravizados, né, tinham que cultuar o que eles acreditavam de diversas maneiras diferentes, e foi uma maneira de sobrevivência acabar entendendo esse processo e sincretizando, falando, não, agora eu não estou cultuando Iaçã, estou cultuando Santa Bárbara. Né? E aí é uma maneira de sobreviver, o que não tem nada de errado nisso, porque se não tivessem feito isso não teriam sobrevivido. Então é bem fácil de entender. A questão é como que isso se eterniza, como que isso se perpetua, porque no primeiro momento isso era importante. Num segundo momento, aquilo não é mais proibido. Você já pode cultuar aquilo. Ainda assim, eles continuam cultuando aquele outro. Por que você acha que se deu esse processo? Eu acho que essa questão acaba se tornando cultural ali, né? A pessoa aprendeu a cultuar, acreditar daquela maneira, e a fé ela não tem muita explicação lógica também, né? Não adianta a gente também querer enxergar com uma certa lógica, ó, antes vocês eram obrigados aqui a cultuar santos católicos, agora já podem cultuar somente orixá, tiro santo. Não é tão lógico, racional e frio assim. Eu acho que tem esse apego por trás, né? E muitas pessoas dos mais velhos ali nem entendiam que era por isso, né? De repente nem chegou até eles exatamente como foi a história. Já aprendeu ali, já foi iniciado acreditando na Santa Bárbara, no São Jorge, no Santo Antônio junto, né? Como representação. Lá no Batuque a gente tem isso forte também. Eu sei que algumas casas, até falei isso no podcast com a Chayane, algumas casas hoje já fazem o caminho contrário, né, de não ir mais fazer o passeio na igreja depois da iniciação, que faz parte, de tirar os santos católicos também, algumas estão fazendo, mas os mais antigos mantêm, né, e aí é muito forte mesmo. Eu lembro quando eu era criança, né, que daí eu fiz a obrigação, né, a iniciação para Xangô, e lá era São Jerônimo. Eu tinha uma imagem de São Jerônimo, aquele velhinho sentado na pedra, eu era apaixonado por aquele velhinho ali, até eu crescer, entender depois que São Jerônimo era São Jerônimo e Xangô era Xangô, que era o Xangô velho, né, e demorou. Então, tem pessoas que nem chegam a ter esse entendimento, né, mantém, eu acho que aquilo ali, porque não é tão lógico quanto a gente consegue enxergar, né. Sim, eu acho que a gente tem esse lado, eu acho que tem um lado mais prático por trás ali que aconteceu. Por quê? Politicamente falando mesmo, historicamente isso aconteceu. Você teve muitos levantes de negros escravizados, né, em diversos momentos diferentes. E em quase todos, se não em todos, eles foram amparados pelas igrejas. Eu não estou falando pela igreja, pelo clero ou Vaticano em si, pelas lideranças. Eu estou falando que os próprios padres, porque aqueles padres que faziam parte daquela comunidade, eles são líderes religiosos de fato. Entre bons e ruins, eles são líderes. Sim. E eles pregam algo que é ligado ao amor, é ligado à verdade, é ligado à ajuda, independente do que tem por trás daquilo. Esses caras também são uma peça ali no meio, mas daquela comunidade ali, ele toma conta. E os padres sempre fizeram isso, sempre foram os caras que aconselhavam todo mundo, conversavam com todo mundo, davam conselhos, né? Então isso é importante. E eles apoiaram muitas causas dos negros escravizados em diversos momentos. Muitos. Inclusive tem candomblés famosos aí que foram construídos, fundados num barracão de igreja, atrás da igreja. Tinha um apoio também. Mais do que um apoio muito sério, porque um padre que era pego, por exemplo, apoiando um escravizado fugindo de uma revolta, ele podia sofrer punições que a gente nem sabe. Se arriscava mesmo. Sim. Então, de certa maneira, os padres também, em geral, né, não todos, eles também estavam revoltados com a situação que estava ali, porque eles também enxergavam os negros como também sendo filhos de Deus, né? Então, em algum momento, aqueles santos católicos, pela figura do padre, se a gente for pensar no lado da fé, eles realmente ajudaram. Sim, pô, se eu tô na igreja de Santo Antônio e o meu candomblé, ou minha culto, ou as pessoas da minha nação estavam fugindo, sendo caçadas e eu morrer, se esconderam dentro do barracão da igreja de Santo Antônio, que deu comida, deu água, deixou eles escondidos aí por alguns dias até eles poderem fugir. Se não foi Santo Antônio que ajudou, quem é que foi? Faz sentido também. Literalmente Santo Antônio ajudou. Como é que eu não vou ser devoto de Santo Antônio? Faz sentido mesmo. Né? É só um exemplo dentro. E aí a gente entende, por exemplo,
Por que não? Mesmo na dor ali, na loucura, é só um exemplo, eu não tenho registro de que isso tenha acontecido, mas quantas revoltas os negros escravizados não fugiram, caíram para uma igreja, o rapaz acabou conhecendo a moça ali no meio, se afeiçoaram na igreja de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Como que não foi Santo Antônio que na dor criou amor dentro daquele processo? Não quer dizer que eles tenham esquecido das entidades negras, das divindades negras deles, não é isso. Mas é porque eu posso acreditar em outra coisa também. Entendi. Porque senão fica aquela coisa de que só a minha verdade é a minha verdade. Essa é a minha verdade do meu povo, do meu culto. Não quer dizer que essa outra aqui também não exista. E desculpa, essa aqui está me ajudando. Por diversas vezes ela está me dando comida, apesar de que, ó que loucura, né? Foi essa mesma entidade, clero, igreja, Vaticano, que me trouxe para cá. Pois é. Mas a gente não está falando da entidade toda, o Vaticano, a empresa. A gente está falando das pessoas, alguns né? padres, Exatamente. E naturalmente a figura do santo católico não tem nada a ver com isso. Sim. O santo católico não escravizou ninguém. Isso não aconteceu. Cada um tem uma história também. Sim, São Jerônimo não foi lá, Santo Antônio não foi lá, nenhum santo, não é falado, nenhum santo falou, não, temos que escravizar negros. Não tem isso. O que acontece é que as pessoas usaram esse poder do clero para escravizar, mas isso não é ligado a um santo ou outro. Então, quando eu entendo que aquele santo está realmente me ajudando e estava mesmo, isso funciona melhor. Que nem os maus tratos, por exemplo, eles literalmente eram diminuídos na presença de padres. Nas casas grandes, nas senzalas, em todos os lugares. Então isso é fato. Associado ali claro. A chegada do padre a diminuir o E eles faziam questão de dar uma aliviada ali na frente do padre para se fazer como bons católicos cristãos, que tem o princípio da família, da moral, dos bons costumes, e eu posso ter um escravizado, mas não preciso colocar essa pessoa nessa situação degradante, apanhando. Então, na frente dos padres, naturalmente você dava uma aliviada. É um processo natural, político, Sim. de inteligência. Sim. Claro que nem todo mundo fazia isso e nem todo padre era contra a escravização. Sim. Estou falando de uma maneira geral. Só que com o tempo foi entendido que esses santos realmente ajudavam. Porque através deles, quantas vezes os padres, a gente não tem registro de padre mandando comida? Padre usando dinheirinho como chama, de comunidade, de capela, como que chama ali na igreja? Tem uma comunidadezinha ali que chama, que guarda um dinheirinho ali. Tem um nome que fica, tipo uma ganguezinha que fica, não? Que as pessoas ficam lá, tem a comunidade do padre, ali tem um nome que chama a comunidade. Eles não chamam de comunidade. Não, bom, eu sou ruim de gosto de enfim, tem um nome ali. E essas pessoas sempre dão à igreja, dão dinheiro, dão um dízimo, pagam a reforma. Os padres, isso tem registro. De padres ajudando com dinheiro de diversas maneiras, mandando remédio de diversas maneiras, mandando comida de diversas maneiras para as pessoas que estavam escravizadas. Padres que ajudaram em revoltas, levando para o meio do mato, fugindo. Então esse processo acontece. Inclusive tinham padres que tinham livre acesso a quilombos, inclusive de Palmares. Porque eram padres que estavam do lado dos caras de verdade. Nem todo padre está louco querendo catequizar todo mundo. Não é esse o processo. Até hoje tem essa diferença, né? Padres mais conscientes aí dessas questões sociais. Então você acabou tendo essa figura do santo católico muito forte na Bahia. E aí não é uma questão mais de sincretismo. É uma questão de fé mesmo. De acreditar naquele santo. Acreditar naquele santo. E ele é muito parecido com a minha divindade. Mas é que eu acredito em Ogum, né? E acredito em Santo Antônio também. Que são parecidos. Sim. Que são o mesmo. Não o mesmo, as pessoas, as mais velhas não enxergam como a mesma coisa, elas sabem que é outra coisa. Porém, os dois têm a mesma missão. E eu sou devoto dos dois, porque os dois têm o mesmo arquétipo, digamos assim, a mesma ideia, né? Então eles são iguais. Não é a mesma coisa, mas eles representam as mesmas ideias, as mesmas coisas. Então, se eu cultuo esse também. Porque eu sou do Ogum aqui, sou do Ogum lá também. E lá é o Santo Antônio. Então, esse é o processo que vai acontecendo e as pessoas realmente passam a acreditar naquilo. E aí você tem aquilo como os capoeiristas, por exemplo, passam a ter, além dos orixás, alguns santos católicos como devoção. Mesmo. Filho de São Jerônimo, filho de São Lázaro, filho de Santo Antônio, filho de São Sebastião, filho de São Bento. E cada santo vai trazer um lugar diferente, porque cada pessoa tem uma história de nascimento diferente, que nasceu sob a proteção daquele santo católico e daquele orixá que vem atrás. Até porque nem todo negro é do orixá, é do candomblé. Sim. Né?
Então você tem esse processo de acreditar de diversas maneiras diferentes. Então a coisa do santo católico funciona assim, está muito ligada, conectada dentro das culturas populares. Por quê? Porque quando as culturas populares no Brasil foram escritas, foram concebidas, você já tinha esse catolicismo muito forte dentro do povo negro. Então quando eu crio algo tanto com o orixá quanto com o santo católico, porque eu realmente sou devoto, porque eu realmente consegui a bênção. Eu fiz uma promessa para Santo Antônio e ele realmente me fez um milagre. Eu até lembrei do Padre Cícero que tem, né? Que eles chamam de Padre Cício lá no Nordeste. Que é o Padre Cícero. Que é o mais cultuado, né? E realmente as pessoas contam assim, muitos milagres que ele realizou e tal, né? Então fica muito forte isso, Sim. né? Tem até um... como que é? Seu tapete eu garanto, não sou já uma ponga em seu carro, nunca peço. Brevemente eu estar, ele não é essa não, é outra parte, como que é? A piscina que Deus é o barreiro, trampote que eu possuo é meu cavalo. O relógio eu só tenho a voz do galo. Quando canta de noite no fuleiro, meu herói predileto é o vaqueiro. O meu hidro é incansável lampião. Quando eu rezo com parte sem romão, entre as festas eu prefiro a vaquejada. O processo tá aí o tempo todo. No Brasil todo, principalmente no Nordeste, mas a gente tem isso no Brasil todo. E diga-se de passagem que uma época a gente teve isso no mundo, né? Ponto. Isso aí só foi mudar tempos depois, e muitos tempos depois, mas esse processo aconteceu no mundo todo. Então esse primeiro passo aí, digamos, desse primeiro cristianismo, veio dessa maneira e ele é totalmente ligado sim. Então é importante sim com que as pessoas negras acreditem, né, nos santos católicos quando vem da tradição delas, de família, porque isso também é ancestralidade. Sim. Né? O fato de eu não ser muito ligado à igreja católica não faz aquilo não ser uma verdade, porque senão cai naquilo que só o meu é verdade. Só o que eu acredito é verdade, o seu não é. Ah, por que o seu não é verdade? Porque você conta um monte de mentira, porque tem Sim, porque o meu só conta a verdade, né? Entendeu? Então é importante ter essa sensibilidade para ver isso também, né? E sabe que eu lembrei agora também que lá, né, no Batuque, nessa casa que eu fazia parte, a gente levava as imagens para benzer na igreja, tinha que levar para quando você comprava lá, né? Eu, por exemplo, fiz obrigação para Xangô e Ançã, aí a Ançã Santa Bárbara tinha que ir na igreja de Santa Bárbara com a imagem de Santa Bárbara dar lá pro padre benzer. Sim. Antes de usar dentro do terreiro. E vai falar que aquilo não é Santa Bárbara? E não funciona, que só funciona outra. Só funciona o que eu quero que funcione. Essa imagem de orixás ali, africanos mesmo, eu lembro que eu vi uma vez na parede assim, como é que é? Um calendário, sabe? Aí tinha assim um homão assim forte com uma espada, eu perguntei pra ela, quem é esse? Ela falou, Ogum. Eu fiquei olhando esse Ogum, pra mim é o do cavalo, né, que tá lá matando o dragão. Ela, esse aí que é o de verdade, é que a gente cultua o São Jorge ali, mas o de verdade mesmo, ele é desse jeito, né? Foi a única vez que eu vi então, um orixá. Isso aí é o primeiro processo do sincretismo, né, onde a gente cultua um falando com o outro. Porém, o Ogum de verdade é esse aqui, aquele lá é o outro. E não é que ele é mentira, sim, ele é o outro. Sim, só que eu acho que isso lá no sul já é mais por causa do sincretismo mesmo. Acho que não teve essa questão do catolicismo tão forte quanto tem na Bahia. Eles acreditarem no santo, sim, mesmo. Porque o pessoal fala, vamos lá pra procissão de Ogum. Vai da igreja, não, mas chama de que tá indo pra procissão de Ogum. Mas o processo de colonização no sul foi completamente diferente do processo, né, de colonização da Bahia. Né? Outro processo. A galera do sul é meio nariz empinado, meio... Eles fizeram uma revolução até pra se separar. Vocês queriam ser um país. Vocês queriam ser um país, cara. Tá de sacanagem. Bom, tá aí nos podcasts. Enfim. Então na Bahia esse processo se dá muito forte. E é legal entender esse processo também com essa sensibilidade, né? Por que Santo Antônio não é Santo Antônio? Por que ele não existe? Por que ele não funciona? Minha filha, a gente faz isso aqui há 90 anos e tem dado certo. E como você vai falar que não tem dado certo? Sabe, sei lá, quantos milagres esse santo já não causou dentro dos terreiros de Candomblé? Porque eu não posso pedir essa bênção. Até porque se tivesse errado, os terreiros tradicionais não estariam fazendo até hoje. Eles teriam parado de fazer em algum momento. Então é importante entender esse processo, porque o Candomblé não é africano. Ele é brasileiro. A Umbanda é brasileira. Que são os cultos afro, e todos os outros cultos afro que a gente tem são brasileiros. Então, se é brasileiro, ele foi fundado, moldado também na base católica. Por mais que a linha seja
afrodescendente, tenha os tambores, tenha todos os elementos africanos, o catolicismo está ali. E ele não traz os pecados da igreja, né? É um outro processo. Sim, de uma outra maneira, mas está envolvido. Então esse é o primeiro ponto, e por isso a gente tem um monte de música falando sobre os santos católicos, né? Mas então quando você falou ali, mas Jesus é um pedaço, você não está falando do Jesus, essa nova roupagem que a gente teve aí no Brasil, né? Porque tem um segundo cristianismo que não, vem, nesse né? caso aí a gente está falando do primeiro ainda. Daí tem viu, mais galera? São dois cristianismos, viu? A gente vai falar sobre o segundo já já. E aí eu voltei a sambar, quebrei minha jura, quebrei, porque Jesus vai me perdoar. E não tá errado. Por quê? Porque tem um monte de santo aí, mas Jesus está acima. Então é importante, a gente vai ter muita coisa cantando sobre Jesus, e é importante sim esse culto a Jesus do jeito que é feito. Da maneira católica antiga, que é misturado com essa coisa do candomblé, do povo falando com o santo do jeito dele, do povo falando com Jesus do jeito dele, né? Aquelas velhinhas se ajoelhando e falando com Jesus, conversando com o Santo Antônio, conversando com o... Cara, se em séculos fazendo isso aí, centenas, milhares, né, de pessoas fazendo isso aí, se isso aí não legitima um culto, o que legitima? É verdade. Então é importante entender, né? Fui convidado pra ir lá no céu, cantar louvores a São Miguel. Quem me convidou foi São Manuel, ganhava 10 conta viagem no hotel. Cheguei lá no céu, numa briga danada, o Judá era um homem, com de porrada, pedi proteção pra minha Virgem Maria. Eu chamava São Jorge, ele no meu dia, quanto mais eu chamava, mais o Judá batia. Não sei como me meti naquela confusão, pedi proteção do grande São João, foi quem me livrou daquela situação, deu basta no Judá daquela confusão. Ai, 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 você tá me machucando, você tá caçando jeito de eu sair daqui chorando. Ai, 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 você tá me machucando, você tá caçando jeito de eu sair daqui chorando. Já pediu ajuda um monte de Tá vendo? Brigou com uns. Como é que a gente vai tirar isso de dentro das culturas populares? Fala pra mim. Não faz sentido, porque isso é tão dentro quanto. Sim. É essa a questão. Porque não acaba por aí. Sabia disso? Não, termina. Porque eu cheguei lá no céu, numa briga danada. O Judá era um homem bom de porrada, pedi proteção pra minha Virgem Maria. Eu chamava São Jorge, ele não me via. Quanto mais eu chamava, o Judá batia. Não sei como me meti naquela confusão, pedi proteção do grande São João. Quem me livrou daquela situação, deu bata no Judá daquela confusão. Ai, 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 escute o que eu tô lhe falando. Se não fosse São João, eu ainda tava lá apanhando. Ai, 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 escute o que eu tô lhe falando. Se não fosse São João, ainda tava lá apanhando. Ai, 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 São Bento me chama. Ai, 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 São Bento me chama. Ai, 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 me arranha, me puxa. Ai, 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 me bota no chão. Ai, 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 castigue. Ai, 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 conforme a razão. Isso tá dentro da gente o tempo todo. O tempo todo, valha-me Deus, Senhor de São Bento, eu vou tocar meu barramento. Valha-me Deus, Senhor de São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Valha-me Deus, Senhor de São Bento, essa é minha opinião. Valha-me Deus, Senhor de São Bento. Como que a gente vai tirar isso? Então esse é um processo que está completamente ligado na raiz das culturas populares. Porque isso chegou antes das culturas populares. Sim. Porque a igreja chegou aqui antes dos negros escravizados. Então, quando os negros se organizaram e começaram a fazer algo junto com os indígenas, junto com as pessoas que já eram livres, enfim, quando essas culturas começaram, o catolicismo já estava aí, tudo foi feito debaixo do catolicismo. Sim. E se ele quisesse, ele não teria permitido que isso acontecesse. Como não aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Ué, não teve escravidão lá também? Foram pessoas escravizadas para lá, não foram? Por que não aconteceu lá? Inclusive foram pessoas escravizadas para quase toda a América do Sul, mas, enfim, por que você só tem esse processo muito forte no Brasil, Cuba e Haiti? Nas Américas. E teve muito negro que foi escravizado pelos Estados Unidos, mas a repressão foi tão forte que não permitiu. Que se estruturasse nada ali no âmbito religioso. Sim, e por que isso? Por quê? Por quê? Você não tem um processo católico forte nos Estados Unidos. Você tem a igreja anglicana mais forte, inclusive o movimento das igrejas, da cultura gospel americana. Sim. Então você tem essa outra maneira onde os negros tinham as próprias igrejas dele, mas essas igrejas que eles cultuavam já era protestante. Ela não tem os mesmos santos que a gente tem aqui, apesar de existir também, tem em todo lugar. Mas não é uma cultura tão forte. Então os negros lá acabaram indo pelo caminho do protestantismo.
E aí já não abre brecha pra nada, né? Exatamente. Recorre. Não tem o santo para cultuar, não tem nada. É você direto com Deus. Faz sentido, não tinha pensado nisso não. Então isso acaba trazendo uma nova roupagem cultural de como aquilo acontece. Quer dizer que eles têm músicas? Tem. Mas as músicas deles, apesar de ser diferente, né, de estar ali no meio, elas trazem um contexto também branco, europeu, americano branco, digamos assim. Você tem, por exemplo, a ausência de tambores. Não é que não tem lugar nenhum, eu digo isso de uma maneira geral. Sim, no geral. Mas aqui, tudo que a gente fez que é negro, você sabe que é negro porque tem um tamborzinho. É. Lá, possivelmente, eles nem deixaram existir o tambor. E os negros começaram a tocar o quê? Os instrumentos que os brancos tocavam. A música negra começa a ganhar força com os instrumentos de sopro, com o violão, né, com a guitarra, depois, dentro desse contexto da música negra, que aí você tem blues, você tem o jazz, né? E o que é o blues e o jazz quando eles começaram a cantar, a fazer os shows? Eles pegavam aquelas músicas da igreja protestante e cantavam fora, com outras roupagens. Inclusive eles eram, como que chama quando tem um preconceito, que você te manda embora? Sai daqui, vai embora. Eles eram rechaçados, né, ignorados pela galera que era conservadora. Que tocava só na igreja. Porque você tem um processo conservadorismo americano muito forte, que é branco, que naturalmente a população negra acaba absorvendo aquilo. E aí você tem esses as do blues, do jazz, que são figuras geniais, incríveis, porém eles vêm com um instrumento da maneira como o negro, como o branco tocava. Sim, só dá uma exatamente. E os próprios brancos começam a usar os negros para tocar para eles nos lugares. Então você tem negros tocando violão, tocando piano, posteriormente, né? Violino, instrumentos de sopro. Sempre os instrumentos que eles já tinham. E aí aqueles negros acabaram com uma habilidade tão grande, criando um novo caminho musical ali no meio. Porque você não consegue matar a criatividade de ninguém. Você pode até amarrar uma pessoa, amarrar as mãos para ele não tocar, mas a mente dele você não consegue podar. E aí acabou se criando uma nova coisa, que foi esse movimento negro forte que veio baseado no protestantismo. Que é um movimento de orgulho negro que deu na segregação racial, que deu na briga civil, na guerra civil, que veio depois, que foi um processo que veio evoluindo nos Estados Unidos. Mas você vê que já é um processo completamente diferente. Outra realidade, né? Então a política está sempre determinando esse processo. Né? E a coisa ficou tão fora do comum, do padrão, que começaram a surgir vários negros geniais. Muitos, muitos. Inclusive, eles começaram a criar ritmos. Você sabe que o rock é negro, né? Ah, você falou uma vez. O rock é negro, foi criado por pessoas negras. E aí eles tiveram, claro, vamos tirar os negros e vamos botar um branco nosso fazendo rock and roll. E aí puseram o Elvis no meio, que eu não tô falando que ele é ruim, ele não é ruim. Mas ele trouxe um outro caminho do rei do rock, porque o rei do rock tinha que ser branco, porque ele era o símbolo da rebeldia da juventude americana, mas era uma rebeldia colocada pelo sistema. Quem quiser ser rebelde vai fazer isso aqui. Vai andar com esse carro, usar essa jaqueta, usar esse cabelo. É esse processo. Meu Deus. Isso é rebeldia. A rebeldia não é tocar outra música, não é fugir, não é criar uma cultura, cultuar outra coisa que não que vocês estão falando. Isso não é rebeldia. A rebeldia mesmo é essa outra aí. E esse processo se repete, inclusive, no Brasil com a Jovem Guarda. Mas é um outro caminho. Mas esse caminho de manipulações vão levando a gente e faz a gente só estar na inércia de acompanhando o sistema e não entender todo esse processo. Mas isso é muito importante. Em Cuba, por que em Cuba é muito forte essa coisa da cultura negra? Porque você tem igreja em todo lugar. Cuba é um país católico, mais católico que o Vaticano, talvez. Cuba é tão católico quanto Salvador. Que o Salvador é mais católico que o resto do Brasil, né? Salvador é foda. E então, você tem esse processo em Cuba que também é muito forte. E aí já você tem o sincretismo dos orixás. Os orixás sobreviveram de uma maneira ou de outra em Cuba por conta desse sincretismo. Também, nos Estados Unidos você não teve, eles não sobreviveram. Você tem pedaços de cultos em alguns lugares, sobretudo Flórida, né? Que, principalmente em Nova Orleans ali, que já é uma influência que já vem de Cuba, já não é nem mais original, apesar de ser antigo, já é de um outro processo, mas Nova Orleans é um lugar muito católico. Tanto que o símbolo
da magia negra, né? Não da magia negra ruim, da magia dos negros nos Estados Unidos, é uma mulher negra chamada Marie Laveau, que ela era considerada a rainha do voodoo nos Estados Unidos. Ela tinha uma influência política gigantesca, ficou rica ganhando dinheiro dos políticos, fazendo trabalho de voodoo para as pessoas, e ela foi enterrada num cemitério X, tem um mausoléu gigantesco que tem até hoje centenas de pedidos escritos. As pessoas vão até o cemitério fazer os pedidos para Marie Laveau. Tem até data que eles têm que fechar, que não dá para entrar comemorar o aniversário dela, sei lá, porque é muita gente indo fazer pedido. Isso em Nova Orleans. Nova Orleans, que é o centro voodoo dos Estados Unidos. Uhum. Então a gente está falando dos Estados Unidos gigantesco, você deu um pedaço daquilo. E que ainda tem influência que veio depois ali. Tipo... Sim, que acabaram revivendo aquilo que já tinha lá, não é que eles não tinham culto, né? E possivelmente lá você também tem coisa com os tambores também, em Nova Orleans, mas a gente está falando de um lugar, porque os estados lá também funcionam diferentes, né? Então esse estado teve uma quebra um pouco mais tranquila, uma repressão um pouco mais tranquila. Uhum. E aí algumas coisas sobrevivem. E em Cuba todo mundo sobreviveu. No Haiti também, porque também é católico. No Haiti também, verdade. Então esse processo é importante entender. Se a gente fizer uma guerra contra a Igreja Católica, a gente está fazendo uma guerra contra a maneira como a gente se criou aqui. De uma maneira ou de outra, apesar deles terem criado aquilo, não foram as mesmas pessoas, né? Quem trouxe não foi quem ajudou. Sim. Né? E essas pessoas que ajudaram em nome daquilo também, que é muito confuso, não faz o menor sentido, mas ainda assim, se a gente não tivesse tido essa ajuda dessa galera aqui, os orixás também não teriam sobrevivido. Putz, também existe. Então é importante, né? E olha, né, como a gente não enxerga muitas vezes essa raiz ali, né? A gente quer ver hoje como é que tá os galhos assim separados, não, aqui é só o meu, santo pra lá, não quero, não acho legal. Mas, poxa vida, Sim. né? Se permitiu a sobrevivência de uma certa maneira. Claro que, como a gente falou, não é a influência da igreja em si, do órgão lá do Vaticano, não era essa a postura, né? Mas muitos ali dentro do processo, muitos padres em contato com a comunidade conseguiram. Inclusive você tem muitos padres negros, né? Principalmente no Brasil. Sim. Porque o Vaticano entendeu que seria legal ter alguém do povo representando, levando o nosso nome ali, onde a gente fica mais fácil a gente controlar, do que ter um monte do povo contra a gente, fica uma coisa inacessível. Lembrei do Padrinho de Ogum agora, Ai meu Deus, do livro do Jorge Amado, lá que o padre era filho de orixá também. Essa história é muito boa. Do Capitães da Areia. Não é no Capitães da Areia. O Capitães da Areia também, né? Também tem o essa padre, passagem? O padre, inclusive, era quem dava comida pra eles. Ah, não, cansou sim, de levar sim, comida. sim. Era negro e cansou de levar comida pra eles várias ele vezes. Tinha uma ligação também. Mas essa, eu esqueci o nome, acho que é na Tenda dos Milagres que tem essa passagem com o padre de Ogum aí, que o padre era feito no santo e era padre. Sim. E quando precisou, ele incorporou mesmo na igreja e o Ogum botou. Então, você vê o tanto que isso é legal. Então esse processo vai acontecendo e é importante a gente respeitar. Porque isso manteve vivo. E aí a gente tem depois, num outro momento, um segundo momento do segundo cristianismo. Que é essa chegada forte cultural das igrejas protestantes no Brasil. Entenda-se protestantes por igrejas evangélicas, viu, gente? Que começa a vir num processo com o mesmo cristianismo, porém com uma base diferente, né? Eles tiram todos os santos que tem, tira tudo, e fazem uma conexão direta com Deus e com Jesus. Falou, tira o intermediário que a gente chega mais rápido. É mais ou menos isso. Inclusive é bem famoso isso. Tem uma peça chamada Santo Milagroso, você já deve ter ouvido falar, uma peça muito famosa. Muito fã, se você não ouviu, cria vergonha na cara. Eu vou ter que criar, cara. Enfim, e na peça, o Santo Milagroso, a menina, a história conta exatamente de um padre que tem um filho que é coroinha, que ele se apaixona pela menina, que é... Tem um filho? Não, é um menino que é o coroinha, não é o filho. Ai. Enfim. E aí ele se apaixona por uma menina que é a filha do pastor. Ou é o contrário, a filha, enfim. Tá. Esse é o processo. E aí, claro, o padre não falava com o pastor, os dois estavam bem. E aí os molecados começam a namorar. E aí a menina vai tentar convencer o pai, ou é o menino que vai convencer o pai a falar. Falando com o padre, eu acho que eles têm razão, porque eles fazem um pedido, quando a gente quer falar, a gente pede pra santa, sei lá, pede pra
Virgem Maria. Eles, quando vão fazer o pedido, a menina faz assim, ele pede direto pra Deus. Aí, de certo que assim a mensagem chega mais rápido. Então, a certeza que a mensagem chega mais rápido, porque você pede direto. A lógica Então, dele. faz muito sentido. Então, é uma peça, essa peça, inclusive, é muito engraçada, o Santo Milagroso. E é um clássico, assim, da literatura brasileira, isso. É muito famosa. Tipo, Santo Milagroso, Pagador de Promessa, tá tudo no mesmo métier ali, ficaram famosos demais. E aí o que acontece? Esse novo pensamento acaba trazendo uma nova ideia de catequização. Sim. Que eles chamam de evangelizar. Evangelizar, né? aceitar, né? Exatamente, que é um processo que o primeiro eu tenho uma postura de que eu não posso nada, eu não me misturo, e uma segunda postura de que eu posso tudo. Tudo que eu tenho que fazer é transformar aquilo que está lá. Né? Que dá para entender. Na verdade, o que eles estão querendo é poder fazer parte de tudo, e eu não vou cultuar do jeito que você cultua. Eu vou pegar aquilo e vou fazer do meu jeito para que eu também possa me divertir com isso, que eu também possa fazer. Mas qual que é o problema? Quando isso acontece, você acaba tirando tudo que você, dentro da sua cabeça, né, entende que não é bom para aquilo. Porém, aquilo que a gente faz nas culturas populares não foi feito na cabeça europeia, porque essa cabeça é uma proposta, né, a proposta anglicana, a proposta protestante, ela é europeia. Ponto. Isso não é brasileiro. Viu, gente? As igrejas evangélicas não são brasileiras, tá? A maneira de pensar, as igrejas são brasileiras, mas a maneira de pensar é europeia. Então, a maneira europeia de pensar não tinha essas preocupações que hoje nós temos. Sim. Então, qual é o grande problema? Quando você pega uma capoeira que eu gosto e eu tiro as coisas negras e faço uma capoeira gospel, ou sem nome nenhum, tiro as coisas negras para poder cantar aqui, sim, eu estou matando aquela cultura negra que está ali, porque a cultura negra ela é ligada tanto ao culto de matriz africana quanto ao catolicismo. Tradicionalmente é isso, ponto. E você não está lá para gostar da cultura. Se você não gosta, deixa ela lá. E se você gosta, você tem que gostar como ela é. Como ela é. Você não pode mudar a sua, senão você está acabando com a tradição e criando uma coisa nova. E você tem o direito de criar uma coisa nova. Mas faça uma coisa nova decente. Invente uma coisa nova e faça. Você não pode pegar aquela mesma coisa que já acontece e falar que você fez tudo. Que nem faz o capo jitsu, o capo box, o capo não sei o que. Vocês não estão inventando nada, gente. Você está pegando uma coisa que já existe e fazendo do seu jeito. Vai lá e faça a sua parada. Eu sou contra misturar? Não. O que não pode é você achar que aquele tradicional tem que ser misturado. Cada um tem direito de criar a própria parada. Sim. Mas cria uma coisa nova. É essa a questão. É porque daí só coloca uma, né, capoeira tal, capoeira, digamos lá, vamos dar um exemplo, né? Capoeira de Jesus. Sim. Então, quer que continue sendo capoeira, mas deixa de ser a partir do momento que eu tiro toda a base, toda a raiz dela ali, né? Que é negra, que é ligada à cultura negra, e tudo que é da cultura é ligado aos orixás, é ligado aos caboclos. Então tudo que você vai cantar sobre caboclos, você vai cantar, mas eu não gosto, pra mim não é importante, não é bom. Então faz outra coisa. Se você fizer taekwondo, você não precisa se preocupar com isso. Pronto. Se você fizer muay thai, você precisa. Mas é outra história, não é comigo também. Eu tava até dando uma aula para os meus alunos da escola sobre lutas, né? Que eles estão estudando sobre lutas. E aí eu tava falando sobre isso, né? As questões religiosas, até o Jigoro Kano mesmo, do judô, ele traz a questão da elevação espiritual, né? O Muay Thai também tem, mas ninguém tem preconceito, né? Ninguém tem problema nenhum com... Ah, mas no judô tem religiosidade, tem parte espiritual também. Mas e daí? Do japonês, não dá nada. Ancestralidade, mas como é japonesa não tem problema. Não tem problema. Agora, se for afro, eu trouxe essa questão para os meus alunos refletirem aí, né? Porque realmente, se for afro-brasileiro, africano, afro qualquer coisa, pronto, meu Deus do céu. Mas né? você vê que esse processo se repete de diversas maneiras. Você já viu o judô gospel? Tem? Não precisa, né? Judô é judô. O que eles fazem é o culto antes do... Tem jiu-jitsu também nas igrejas, mas o que você faz é o culto antes do treino. Ou o culto depois do treino. Mas não tem problema, porque isso não está influenciando o jiu-jitsu necessariamente. E você falar para alguém que Jesus te ama não é um crime, não é um problema, isso não muda nada. O que é foda é os caras começarem a querer mudar a regra do jiu-jitsu. Aqui o ponto é dizendo que Jesus determinou, não. Jiu-jitsu é como ele é. Inclusive a gente tem um movimento muito grande hoje em dia no jiu-jitsu. Você vê como essas coisas acontecem de maneiras diferentes. Que eles estão chamando agora de American Jiu-Jitsu.
que seria o América, porque o jiu-jitsu é brasileiro, Sim, né? tem o Que é Brasília Brasília. Jiu-Jitsu. Porque o América, o que seria o American Jiu-Jitsu? Eles estão criando uma federação, criando uma coisa nova, com novas regras, porque o jiu-jitsu é muito atrasado, blá blá blá. E eles são especialistas em chave de pé, porque eles pegaram algumas coisas do wrestling americano e mudaram e falaram, beleza, fera, faz aí o seu. O problema é que eles querem fazer nos mesmos moldes do jiu-jitsu. Então você quer pegar as regras do jiu-jitsu, o jeito do jiu-jitsu lutar, o jeito de organizar, os campeonatos são do mesmo jeito, e você só tá mudando algumas regras, botando alguns golpes a mais dentro disso. Você tá falando que é uma coisa nova? Não é uma coisa nova, você tá fazendo a mesma coisa e querendo, né? Se você cria a sua parada, que não tem. Fala, cara, a gente tá vendo um negócio diferente aqui, não tem nada igual, e a gente tá fazendo aqui, quem quiser vem aqui com a gente. Aí você vai saber se o que você tá fazendo é bom ou não, se o seu produto é bom ou não, as pessoas vão até lá. Então esse processo acontece em todo lugar. Sim. Não é só religioso. Ele acontece o tempo todo. E essa questão também, às vezes as pessoas ficam tentando passar pano, como a gente fala ali, né? Passar a mão, mas eles estão como se não fosse mal intencionado. Mas eu não acredito em boas intenções nessa parte aí, né? Se você sabe, você tem plena consciência de qual é a origem da capoeira, senão eles não tentariam mudar. Né? Então não é uma coisa, não, eu só não gosto, eu só não quero. Não, eles têm plena consciência de quais são as origens, do porquê que a gente canta santo, né? Vai ter cantiga de orixá no meio, também alguma ligação, e fazem propositalmente tirar aquilo ali, né? Para conseguir transformar a capoeira numa questão religiosa. Aí sim, né? Porque se não, eu não conheço nenhum terreiro que tenha feito a capoeira do Ilê e tal, né? Capoeira da Casa Branca. Não tem? E tem capoeira na Casa Branca. Inclusive quem dá aula lá é o grande Dadá Jacques, um grande historiador, tem muitos livros escritos. Ele foi um cara que trabalhou muito próximo ali com o grande Fred Abreu também. É um cara muito de dentro, muito envolvido. Inclusive, se eu não me engano, eu que estou falando, mas eu acho que ele é Obá na Casa Branca. Tem um título dentro da Casa Branca. Ele é um cara realmente incrível, incrível, incrível. E aí, se eu não me engano, a capoeira chama Dendê do Aro Amarelo. Eu até falei com ele um tempo atrás, antes de eu perder meu telefone. Ele me mandou uns videozinhos da molecada treinando lá. Então eles têm um projeto social. Sim. Que acontece lá onde ele dá aula pra molecada. E muitos terreiros têm, e nem por isso surgiu capoeira candomblessista, capoeira umbandista, que eu acho não, né, tenho certeza que aí sim teria alguma lógica aí, né, poderia ter uma lógica, pô, aqui é capoeira candomblessista, teria uma lógica, não tô falando que seria correto ou que eu concorde, mas teria lógica. Agora, uma capoeira cristã não tem lógica, começando daí, né, passa a não ter lógica nenhuma, você transforma, você tira tudo ali. Aí eu brinquei de não ter o judô gospel, né? Porque o judô tem a questão espiritual lá japonesa. E eles não vão aceitar que venha mudar ali, né? Como que o Jigoro Kano colocou, quais são as questões filosóficas deles, né? Então ninguém vai lá tentar mudar o japonês que colocou. Só querem mudar quando é afro, né? Aí a afro pode tudo, pode tirar, pode excluir, né? Pode tornar de uma religião. E aí quando fala-se, a capoeira é da religião tal, né? Falar capoeira do candomblé, o pessoal da capoeira do candomblé, as pessoas querem rotular, mas os próprios religiosos não rotulam. Né? Quem é do candomblé, se for da capoeira também, mas né, são práticas totalmente diferenciadas. Então, ninguém rotula isso dentro dos terreiros, dentro das religiões de matriz africana, a capoeira como religiosa, né, diretamente. Mas as religiões daí que não tem nada a ver com aquilo, querem rotular ela como religiosa da religião deles, né? Sim. E aí a gente brinca que uma hora isso vai acabar acontecendo com o samba também, se a gente não tiver aí um número suficiente de pessoas que estudem, que defendam o elemento negro aí dentro do isso samba, pode, né? inclusive, acabar com a capoeira como a gente conhece. Porque a partir do momento que você tem muita gente fazendo e aquelas músicas vão deixando de ser cantadas, elas vão deixando de acontecer, a tradição vai ser esquecida. Sim, vai morrendo. E ela passa a não existir mais, simplesmente. Ela simplesmente passa a não existir mais. Então isso é uma responsabilidade cultural muito importante, né? E por isso a gente não acredita nessa coisa do gospel nas culturas populares. As culturas populares não são gospel, elas não são evangélicas, não são para evangelizar, elas não são para nada, elas são como elas são. Elas são tradição. Você não usa culturas populares para evangelizar, porque ela não foi feita ao contrário, ela é para o outro lado. Ela está sempre ligada a algo religiosamente afro.
E se você não vai explicar isso, pega outra coisa. O que você faz não é legal pra caramba? Eu falo, mano, eu evangelizo que é legal pra caramba. Então usa suas paradas. Você não precisa pegar a parada que os negros fizeram pra evangelizar, né? Não, faz a sua, evangeliza do seu jeito, aí não mexe no meu. Até porque, se quando a gente vai até lá, na igreja, eu não posso cantar as músicas afro, eu não posso cantar músicas que são ligadas ao candomblé. Quando eu vou na Índia também, no templo indiano, eu também não posso cantar isso. Quando eu vou no templo budista, eu também não posso cantar isso. Eu não posso cantar em lugar nenhum, porque cada um tem o seu lugar. Se eles me tirarem do meu lugar, em que momento que eu vou cantar isso? Em lugar nenhum. Porque, pô, eu não vou lá na igreja cantar culturas negras. As culturas populares eu canto quando estão acontecendo as culturas populares. Se essa galera de lá não tá feliz lá e tá vindo pra cá, eles têm que fazer parte desse processo que acontece. Eles não estão felizes, óbvio. Se você estivesse feliz, você não tava vindo aqui. Não tá legal o seu lá? Você não precisa de outra coisa. É essa a questão. Então essa é a parada. Né? Quando você tá feliz com o filho, você não faz outro filho. Você fala, não tô feliz com o filho. Não tem isso. Você tá feliz com o seu filho. Parece engraçado, mas é um processo que você carrega pro resto da vida. Esses processos, enquanto você tá lá, você tá lá. Se você não sai de lá para ir buscar outras coisas e outros lugares, não, cara, eu tô aqui. Essa é a mesma coisa de reclamar. O cara tá na capoeira e ele sai da capoeira para ir melhorar a capoeira dele treinando jiu-jitsu. Não vai acontecer. Vocês estão achando que vocês estão enganados. Não dá não, viu, gente? Vocês têm que treinar jiu-jitsu porque é legal, porque faz bem para a vida de vocês. Eu acho que toda pessoa tinha que treinar jiu-jitsu. Mas não é o processo de estar ali no meio, porque o jiu-jitsu faz agarrado, a capoeira faz solto. Não sei se vocês perceberam. Então o jiu-jitsu é bom para as pessoas em si. Sim. E ele vai te ajudar na sua vida, inclusive na capoeira. Mas não da maneira como as pessoas acham que eu vou chegar lá para fazer os golpes. Não é. É esse o contexto em si, né? Assim como a capoeira não vai ajudar o meu jiu-jitsu, a não ser que seja fisicamente. Né? Mas o fundamento da capoeira ali no jiu-jitsu, na malandragem, não, mentira, não tem isso, nunca teve. O que acontece é que a capoeira realmente te condiciona de uma maneira fora do comum. Então quando você está treinando muito a capoeira, o seu condicionamento físico é muito bom. Para uma luta de jiu-jitsu isso é mais do que excelente. Isso já foi comprovado. Então, ponto. Porque o domínio que o capoeirista tem do próprio corpo é uma coisa absurda. Sim. Então, tá resolvido. Pronto. É isso. Né? Mas é uma coisa física ali, de treinamento, de rendimento. Então é importante entender, se as pessoas que estão nas igrejas começarem a querer catequizar, evangelizar através da capoeira, vocês estão matando as nossas culturas, porque a gente só tem isso para cultuar os elementos negros, não sobrou mais nada. Vocês já mataram milhões de pessoas negras, milhões de indígenas, vocês escravizaram, torturaram, as pessoas morreram. Não é suficiente ainda? Não tá bom? Então continuem fazendo esse processo que vocês fazem, já que isso não tá bom. Se não é o suficiente, viu, capoeiristas que evangelizam, continuem. Se não foi o suficiente para vocês, esse monte de negro que morreu, toda essa cultura negra que acabou, que vocês nem têm conhecimento e nunca nem vão ouvir falar, porque a gente também não tem porque morreu, continuem fazendo esse processo de tirar a tradição, de tirar a cultura, porque Jesus é maior. E eu não estou falando que não é, eu estou falando que tem um lugar onde Jesus tem que ser grande e não é aqui. Aqui a gente vai cultuar Jesus também. A gente tem um monte de música que fala sobre Jesus e não tem problema nenhum. Eu acabei de cantar. O que a gente não vai fazer é tirar um outro elemento para poder botar Jesus no meio. Aqui todo mundo tem que conviver em harmonia. Faz parte do processo. A gente acredita no coletivo, que vocês obviamente não. E acho que é isso, né? Perfeito, é isso. Terminamos por hoje? Sim. Então terminamos por hoje. Meu pandeiro furou na beirada, eu cheguei nesse samba primeiro, e eu quero é furo de gente para encorar meu pandeiro. Meu pandeiro furou na beirada, eu cheguei nesse samba primeiro, e eu quero é furo de gente para encorar meu pandeiro. Valeu, galera, tá dado o recado. Bravo. Fui!